capturado na Bolívia no último sábado. O presidente Jair Bolsonaro, mesmo antes de empossado, já defendia a extradição de Battisti, que fugiu para o Brasil em 2004. O ministro do Interior italiano, Matteo Salvini, agradeceu o empenho das autoridades brasileiras no caso. A repórter Luciana Colares de Holanda tem os detalhes. O presidente Jair Bolsonaro recebeu um telefonema hoje de manhã do ministro do Interior e vice-premier da Itália, Matteo Salvini. Segundo uma nota divulgada pelo Palácio do Planalto, o ministro italiano agradeceu o empenho do Brasil em solucionar o caso Cesare Battisti e reforçou que, sem a intervenção do presidente Bolsonaro, a extradição não teria se concretizado. Ainda de acordo com a nota, para o presidente Jair Bolsonaro, a conclusão do caso Battisti é um grande sinal que o Brasil dá de que não aceitará mais criminoso travestido de perseguido político, assim como simboliza o fim da impunidade nacional e internacional. De Brasília, Luciana Colares de Holanda. A Festa da Uva é um evento mais que tradicional de Caxias do Sul, no Rio Grande do Sul. E hoje, representantes dessa festa foram recebidos pelo presidente Jair Bolsonaro. O grupo convidou o presidente para participar do evento, que será realizado de 22 de fevereiro a 10 de março. E pelas redes sociais, o presidente Jair Bolsonaro falou sobre a viagem que fará na próxima semana a Davos, na Suíça. O presidente disse que está confiante em participar do Fórum Econômico Mundial e feliz com a oportunidade de apresentar a líderes do mundo todo um Brasil diferente, livre das amarras ideológicas e corrupção generalizada. O presidente disse também que vai mostrar o desejo do povo brasileiro de fazer comércio com o mundo todo, prezando pela liberdade econômica, acordos bilaterais e saúde fiscal. Com esses pilares, de acordo com o presidente, o Brasil vai caminhar em direção ao pleno emprego e à prosperidade. O ministro do Meio Ambiente, Ricardo Salles, esteve hoje em São Paulo. Lá se reuniu com empresários do mercado imobiliário e apresentou as metas do ministério, como a redução da burocracia em processos de licenciamento ambiental. A reunião com empresários da construção civil ocorreu na sede do Secov, o Sindicato da Habitação em São Paulo. O ministro do Meio Ambiente tratou principalmente do processo de licenciamento ambiental imposto aos empreendimentos imobiliários. O governo federal deve propor alterações na Lei Geral de Licenciamento que tramita no Congresso Nacional. A Lei Geral de Licenciamento Ambiental que está tramitando no Congresso, ela precisa ser equilibrada, ela precisa ter instrumentos firmes de fiscalização das coisas erradas, mas também instrumentos de simplificação daquilo que é certo. Nós precisamos rever tudo isso e colocar o setor privado na posição que ele merece, de respeito. E as pessoas saberem, terem a consciência de que, ao serem valorizadas as atitudes autodeclaratórias, as posturas mais desburocratizadas, há também uma maior responsabilidade. Para os empresários do setor, existem leis ambientais conflitantes, o que acaba gerando burocracia excessiva e contribui para que muitos casos de autuações sejam levados à justiça. O meio ambiente, em especial, é o setor onde isso mais acontece. Então, esperamos, sim, que esse governo possa contribuir para uma simplificação, para uma racionalização das normas ambientais. O ministro quer dar especial atenção ao meio ambiente nas áreas urbanas. Mais de 80% da população brasileira vive em cidades. Ricardo Salles afirmou ainda que deve privatizar parques federais, a exemplo do que já ocorreu em Foz do Iguaçu. O ministro também assegurou a presença do Brasil no Acordo Climático de Paris. O tema do Acordo do Clima, ele é um tema que foi conversado já entre nós e nós chegamos de um certo consenso de que, por hora, vamos manter a nossa participação, até porque há pontos importantes no acordo que a gente quer valorizar, inclusive aqueles que trazem recursos ou podem trazer recursos financeiros para o país, e há pontos mais sensíveis que dizem respeito à transformação de princípios ou valores ou ideias na legislação nacional. Então, a restrição a gerenciamento do território, políticas públicas, nós vamos olhar com muito cuidado, porque o Brasil tem autonomia, como todo o país, e deve conseguir tomar conta do seu território de acordo com os seus interesses e as suas prioridades.
O secretário de Assuntos Fundiários, Naban Garcia, falou hoje com a imprensa sobre a situação na fazenda Novo Mundo, que fica no município de Itupiranga, a 50 quilômetros de Marabá, no Pará. Na última sexta-feira, a fazenda foi invadida por homens armados. O secretário fez um apelo às autoridades do estado e também ao Poder Judiciário para que a ordem seja restabelecida. A propriedade está invadida, com homens armados lá dentro. Famílias, funcionários e famílias foram presos e mantidos em cárcere privado. A insegurança é muito grande. Então, nós estamos apelando que não somente as autoridades do governo do estado, mas também como as autoridades do judiciário restabeleçam imediatamente que o Estado Democrático de Direito seja preservado. Ou seja, o cidadão, o proprietário terá sua fazenda reintegrado na posse dela, e esses invasores e que praticaram de atos extremamente graves, armados e colocando famílias em cárcere privado, sejam identificados e punidos com todo o rigor da lei. O secretário disse que a expectativa é de que a situação seja resolvida sem o uso da força e que os responsáveis serão impedidos de participar de programas de reforma agrária. Nós não queremos, isso é uma vergonha, ter confronto armado. Agora, essas pessoas não podem achar, esses invasores não podem se achar que eles têm alvará de impunidade não, como tiveram até ontem, nos governos passados. Quem cometeu o crime da invasão, de vandalismo, de ameaça, de cárcere privado, estarem armados, tem que ser punido. Ninguém tem alvará de impunidade, tá? Então, esses cidadãos precisam ser identificados e qualificados e punidos com rigor da lei. Aliás, todos esses serão, inclusive, também anotados no sistema do INCRA, que esses invasores não serão mais beneficiados com o programa de reforma agrária. O general Mainardi de Santa Rosa assumiu hoje o comando da Secretaria de Assuntos Estratégicos. Em seu discurso, disse que a secretaria será transformada em um polo de conhecimento. E o ministro Bebiano, da Secretaria-Geral da Presidência, anunciou que a meta é intensificar o trabalho de inteligência no país. Mainardi Marques de Santa Rosa é general de Exército reformado. Foi secretário de Política, Estratégia e Assuntos Internacionais do Ministério da Defesa e chefe do Departamento Geral do Pessoal do Exército. Foi professor de Estratégia e História da Filosofia em cursos de pós-graduação. Ele assume agora o comando da Secretaria Especial de Assuntos Estratégicos da Presidência da República e afirma que quer transformar a SAI num polo de conhecimento estratégico. Nós pretendemos agora avançar, tornando a nossa secretaria um polo do conhecimento estratégico nacional. Nós vamos congregar todos os institutos, centros de estudos e produtores de inteligência e de informações estratégicas em rede, para nos beneficiarmos do seu produto intelectual e podemos, então, fazer um trabalho de analistas e de coletores de informações, nos mantermos atualizados com o pensamento nacional. De acordo com o ministro da Secretaria-Geral da Presidência da República, Gustavo Bebiano, a SAI terá seu trabalho intensificado no novo governo e cada ministério deve contribuir com projetos de médio e longo prazo. A SAI terá, por determinação do presidente da República, uma atuação muito intensa e transversal por todos os ministérios. A Presidência da República, por intermédio da SAI, terá uma participação muito de perto e cada ministério terá a missão de agir pensando no hoje, no agora, mas também no futuro de médio e longo prazo. O programa de concessões de rodovias federais promove, além de melhorias nas estradas, aumento da oferta de empregos. Os dados são da ANTT, a Agência Nacional de Transportes Terrestres. O repórter Pablo Mundim tem as informações. Além de promover melhorias para os usuários, o programa de concessões das rodovias tem gerado emprego no Brasil. São mais de 13 mil empregos diretos e cerca de 18 mil postos de trabalho gerados pelas terceirizadas. Mais emprego e também desenvolvimento.
Os municípios que ficam nos limites das rodovias concedidas são beneficiados pela infraestrutura e desenvolvimento de novas atividades, como indústria, comércio e turismo. E toda essa infraestrutura é fiscalizada de perto pela ANTT, Agência Nacional de Transportes Terrestres. A agência é responsável pela regulação e fiscalização. Ao todo, são 20 contratos de concessão sobre responsabilidade da ANTT. De Brasília, Pablo Mundim. O ministro de Minas e Energia, Bento Albuquerque, assinou hoje portaria determinando que o Serviço Geológico do Brasil e a Agência Nacional de Mineração intensifiquem as ações de diagnóstico e monitoramento de instabilidades geológicas no bairro de Pinheiro, em Maceió. O bairro vem sofrendo rachaduras em prédios e ruas. A origem do problema ainda é desconhecida. Para consulta, o lote multi-exercício de restituições residuais do Imposto sobre a Renda da Pessoa Física, referente aos exercícios de 2008 a 2018. O crédito bancário para mais de 250 mil contribuintes será realizado amanhã, dia 15, totalizando mais de 667 milhões de reais. Mais informações no site da Receita Federal.